Boa noite. Boa noite, Igreja Maranata. Amém. Estou muito feliz, né? Sonho realizado. Depois de 1 ano e meio marcando uma agenda com o Paulo Ribeiro, hoje ele vai estar aqui para compartilhar a mensagem conosco. Tem gente que fala assim para mim: você gosta tanto do Paulo Ribeiro, parece que ele é Deus, né? Eu digo não, ele é ungido por Deus, um homem maravilhoso. A gente não precisa falar muito dele. Só olhar aqui o Moacir, o seu nome? Lucas, Milagres de Deus, orientados por Paulo Ribeiro, e muitos outros que eu tenho certeza que estão aqui, né? Que também compartilharam. Cadê você? Seu nome, fala. Como? Jackson. O Jackson emagreceu 35 quilos, amém? E hoje a esposa tem vários grupos e ajuda as pessoas a ter um estilo de vida saudável. Quantos aqui gostariam de ter um estilo de vida saudável? Levanta a mão. Amém, Senhor. Paulo, sobe aqui. Vou entregar para você, que senão eu vou ficar aqui falando de você a noite inteira. Valeu, Célia. Boa noite. Tudo bom? É uma alegria estar aqui com vocês. Maravilha. É um sonho realizado na minha vida estar conhecendo o Brasil. O meu país. Não sei o que dizer. Eu, faz pouquinho tempo, agora 10 minutos, recebi um áudio de uma pessoa, Ivanir, dos Estados Unidos, falando a bênção. Pessoas que eu nem conheço, nunca vi na minha vida, dizendo a maravilha que foi ter conhecido essa mensagem. Mensagem que às vezes a pessoa, muito tempo atrás, já queria praticar, né? Escutava como um fanatismo, ou escutava como como é que se usa muito aqui no Brasil? A pessoa é mais que extremismo ainda. Radical, essa palavra, radical. Assim, outro dia no YouTube, eu falei sobre a carne, né? O que a carne pode fazer no ser humano. E sobre a mensagem que temos os adventistas sobre a carne. E uma senhora colocou, muito radical a tua mensagem. Aí eu escrevi para ela: radical é ser como o Roberto, que eu estou cuidando agora, com 195 quilos. Radical é ir pro hospital para perder uma perna de tanto tomar refrigerante ou comer açúcar branco e ter diabetes. Radical é ter uma úlcera varicosa durante 18 anos e não saber como curar. Radical é perder membros do corpo pela má alimentação. Radical é saber que 90% dos seres humanos morrem pela própria boca, alimentando-se mal. Isso é ser radical. A pessoa que hoje chega a ter uma alimentação vegetariana, hoje é uma pessoa que está querendo dar um passo à obediência divina. E você pode ser essa pessoa. Assim que acompanhe esses 3 dias e você vai ver com a Bíblia e o Espírito de Profecia que você já vai deixar de ser radical. Você é radical se ainda não está seguindo os propósitos de Deus. E vai começar a dar um passo para obedecer o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ser mais radical com a minha vida. Eu não quero perder um braço, eu não quero perder uma perna, eu não quero ter 600 miligramas de glicose no sangue, eu não quero ser mais radical. Eu quero ser uma pessoa normal. E para ser uma pessoa normal, eu tenho que seguir os teus passos, eu tenho que seguir as tuas leis. E tanto é um pecado desobedecer a lei do nosso ser, como desobedecer a lei dos 10 mandamentos. Porque o mesmo Deus que escreveu uma lei, também escreveu a outra. Vamos começar? Tá o pendrive já, entreguei. Aí tá, certinho? Então vamos. Somos o que comemos. Então vamos começar. No ano de 93, eu chegava na Argentina, aos 27 anos, e começava a desenvolver, há 1 ano atrás, no ano de 92, um problema cardíaco. Era um problema severo, era uma arritmia forte que estava me levando a aterosclerose. O meu pai teve 3 infartos e no terceiro morreu, aos 65 anos. A minha mãe
faleceu aos 45 anos, vítima de câncer. E assim, venho de uma família não longeva. Pessoas morreram muito cedo. E eu, nessa época, estava muito fraco, desenvolvia já o problema cardíaco, não podia aumentar de peso e não podia praticar exercícios físicos, pela limitação do meu problema cardíaco. Eu tenho nove tios, família da minha avó, que morreram antes dos 50 anos. O médico que me cuidou pensava que o meu problema era genético. Porque é uma forma de desculpar-se. Eu sou gordo porque a minha mãe era gorda. Eu sou gordo porque meu pai era gordo. Eu tenho problema cardíaco porque meu pai tem problema cardíaco. Eu sou diabético porque meu pai é diabético. Basta de desculpas. Porque a genética só é genética quando eu como o que meus pais me ensinaram a comer. Quando eu corto esse cordão umbilical, deixa de ser genética. E além disso, eu tinha um problema cardíaco e nem genética tem meu pai, porque somos 4 filhos adotivos. A minha irmã, não sei se vocês notaram, aqui está. A minha irmã, ela faleceu aos 54 anos, sabe do quê? Problema cardíaco, igual meu pai. Ela não é filha do meu pai, somos 4 filhos adotados. Não tem genética. Mas eu tenho diabetes, meu pai teve diabetes. Deixa de comer as porcarias que tu come, tu não vai ter diabetes. Em 42 dias, 50 dias, tu vai te curar da diabetes e não vai ter mais. E o teu pai morrer de diabetes, mas tu não vai morrer. Agora, se tu segue comendo o que ele te ensinou, aí então tu vai morrer de diabetes. O rapaz gostava de comer um peixinho assado. Aquele peixinho no forno, né? Mas ele gostava de comer a colinha do peixe que fica bem torradinha. Aí ele disse para a esposa: por que você corta a cola do peixe, cola a cabeça do peixe, que é uma das partezinhas que eu mais gosto? Aí ela disse: é minha mãe que me ensinou a cortar a cabeça e a cola do peixe. Aí ela foi para a mãe, disse, o rapaz foi para a sogra e disse: minha sogra, por que você ensinou a sua filha a cortar a cabeça e a cola do peixe? E ela disse: não sei, foi a minha mãe que me ensinou. Aí ele foi para a vozinha e disse: vó, por que você ensinou a sua filha, ela ensinou a sua neta a cortar a cabeça e a cola do peixe? Eu nunca ensinei ela a cortar a cola e a cabeça do peixe. Eu sempre cortava porque eu tinha uma forma desse tamanho, pequenininho, e o peixe não cabia. Mas que? Tradição vai passando de pai para filho. Quem que te botou carne na boca? Tu és leão? Tu és cachorro? Tens dentes caninos? Tens um estômago de 1,5 metro? Não, tu tens estômago de 8 metros. Tu tens dentes todo pegadinho, todo unido, um do ladinho do outro. Dentes planos. Mas quem te ensinou? O teu pai, a tua mãe, porque eles acreditavam que é um alimento mais forte. Porque os pais deles também ensinaram. Mas o meu pai, que achava que comer carne é para deixar forte, ele nunca pensou que o leão é fraco e o cavalo é forte. O cavalo não come cavalo, nem come vaca. Nem toma leite depois dos 2 anos. Já viu um terneiro tomar leite depois dos 2 anos? Não viu, não vai ter. Nem sequer o terneiro ou o bezerro toma leite de outra espécie. Nós somos os inteligentes, únicos que tomamos leite de outra espécie. Mas amanhã eu vou falar muito sobre o leite. Amanhã à tarde eu vou falar sobre o leite. Onde fala dos 5 alimentos mais acidificantes que existem no planeta. Vou falar de um alimento que produz mais de 100 tipos de cânceres. E pode ser que ele esteja dentro da sua casa. Naquela época, eu cheguei na Argentina com um livrinho da Elisa Biasi, o Viva Natural. Quem conhece o Viva Natural? Primeiro, muita gente, né? Você já leu? Você que conhece? Já leu? Ou está lá cheio de pozinho na estante? Eu peguei esse livrinho e fui lendo já. O ônibus, né? Que me levou para lá, para a Argentina. Aí fui lendo aquele livrinho. Aquele livrinho ali me abriu a mente para mudar a alimentação. Estou falando de ano de 93, uma época que não tinha internet, que não tinha celulares, que não tinha acesso como hoje vocês têm. Hoje você tem uma riqueza na sua mão e muitas vezes não sabemos aproveitar.
E eu não tinha nada disso. Eu nunca participei de um curso, um seminário de saúde, nunca. Porque do ano de 93, quando eu conheci que eu tinha um problema, aquele livrinho da Elisa Biasi me levou a outros livros. Livros que muitos deles eu li 2 vezes já. Porque esses livros foram o que me ensinaram. Eu não sou médico. Eu não sou doutor. Muita gente me diz doutor Paulo. Eu não sou doutor. Eu estudei patologia clínica, uma partezinha da medicina, mas não forma médico e nem doutorados. Só que hoje as pessoas doentes, assim como você, não precisam de doutores, precisam de resultado, ou não? As pessoas estão morrendo, elas não precisam de doutorados, elas precisam de resultados. E eu posso dizer que do ano passado para cá, eu vi mais de 200 resultados. Câncer, diabetes, fibromialgia, endometriose, osteoporose, artrite, artrose, todos resultados pela honra e glória de Deus. Deus fazendo milagre nos nossos dias. Resultados. As pessoas precisam de resultados. E esses livros me abriram a mente. Hoje, a minha vida é uma vida mais que normal. Aos 53 anos, eu pratico academia, eu faço futebol todos os dias. Eu não sou uma pessoa limitada. Eu jogo futebol com meus 2 filhos, no mesmo time, com a mesma intensidade. Às vezes eu estou correndo atrás de um guri de 20 anos e o Brian disse, vai pai, porque tu pode. Assim, vai porque tu pode. E eu vou e posso, e muitas vezes tiro a bola. Às vezes não dá, né? O cara é melhor que eu. Mas vou e tiro a bola do cara e muitas vezes na praia, quando vem de férias no Brasil, eu vou jogar bola com a gurizada. E muitas vezes eles me perguntam, ô tio, o que é que o tio come? Sabe que essa perguntinha é ótima? Porque abre uma porta para falar. Agora, se você é uma pessoa igual que todos, você não tem nada para falar para ninguém. O seu vizinho ali no muro, né, de manhã cedo, 2 coisas vocês conversam. Sobre o tempo, que ninguém sabe falar outra coisa, é o tempo e doença. E o dia está lindo, sim, hoje o dia está lindo. Onde choveu? É a única coisa que sabe falar quando não se conhece muito bem. Ou não se conhece muito bem é doença. A vizinha chega ali, vizinho, eu estou com uma pedra na vesícula. Eu nunca tive pedra na vesícula, mas morro de dor de cabeça. Todo mundo tem doença. Agora, se a pessoa ali é diferente e diz assim, eu não tenho pedra na vesícula, eu não tenho dor de cabeça, faz mais de 3 anos que eu não tenho resfriado. Ela vai dizer assim, quê? De onde você veio? O que você faz? Abre uma porta, uma janela para você pregar para ela. Eu digo, eu sou vegetariano estrito, porque meu Deus é um vegetariano estrito. Meu Deus não é vegano, não. Meu Deus matou lá no Éden para vestir Adão e Eva com couro. Meu Deus disse para João Batista comer mel. Ele não é vegano, ele é vegetariano estrito. Mas o meu Deus, ele também respeita os animais. E na saída do Egito, ele disse, não matem nada. Só para sacrifício, para ninguém vai comer carne aqui. Ninguém vai comer carne aqui. E o meu Deus, a partir de 1863, disse, não devem mais comer nada de origem animal. E em 1902, o meu Deus disse, deixa tudo. Basta. Ellen White, baixa. Até aqui foi dificuldade para ti. Em 1902, você terminou tudo. Não, ninguém mais vai comer nada. E o povo esqueceu a mensagem. E o povo esquece a mensagem de 1902 e começa lá para trás. Jesus comeu peixe. Porque João Batista comeu gafanhoto. Porque o povo de Israel. Porque... Gente, a mensagem de trás, deixa para trás. A mensagem é moderna e contemporânea. Vamos concentrar nisso, nessa mensagem. Deixem de buscar a coisa do passado para ser desculpa para a sua vida, para você não mudar. Basta de desculpas. Deus está cansado de desculpas. Ele deu uma mensagem para você. Seja feliz com essa mensagem. Dê graças a Deus por essa mensagem. Porque é uma mensagem onde o beneficiado será você. Só você. Se tu queres ser forte como o boi, come o que o boi come. Mas não coma o boi.
Se meu pai estivesse vivo, eu diria: pai, o senhor falou uma coisa totalmente errada. O senhor dizia: come carne, vai ficar forte. Mas olha aí, o boi não come carne e é forte. E os que comem carne são fracos, duram um pouquinho. Esses bichos aí, se não mata, são longevos. Duram 30, 35, 40 anos. Vai ver se o leão dura isso. Vai ver se o cachorro dura isso. Não dura. Foi só um engano. Mas durante esses 3 dias, nós vamos falar muito sobre esse engano. E como ver de outra forma. Eu nunca trato de convencer uma pessoa, mas eu trato de fazer ela ver o que eu vi da outra forma. Porque convencer uma pessoa, Deus não faz isso. Deus, o que Ele faz é dar a mensagem e deixar que tu decida. Esse é Deus. Ele sempre dá a mensagem, deixa que tu toma a decisão. Então, por que eu vou decidir por uma pessoa ou tratar de fazer com que a pessoa aceite a mensagem? Não. Você vai ter que aceitar a mensagem porque você vai ter que pensar sobre essa mensagem. Então, o que eu faço é a pessoa pensar. Muitas vezes eu vou fazer isso hoje, amanhã e domingo. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Essa versão é uma versão antiga, em português, aonde se vê bem claro 2 árvores, tá? Mas se você ver na sua casa, pode buscar lá na sua casa, você vai ver uma letra E, tá? Que eu vou falar agora. Estou explicando isso pela primeira vez aqui no Brasil, porque uma irmã, que eu gostei muito, atenciosa, ela me mandou antes de ontem uma mensagem perguntando: irmão, como você vê 2 árvores nesse versículo? Aí eu mostrei para ela como é que era e mostrei as versões antigas do inglês, do espanhol e do português. Quando a gente aprende outros idiomas também, a mente da gente abre muito mais para descobrir certas coisas que às vezes foi não que mal traduzido no idioma, mas faz a gente ver de outra forma no outro idioma, ou uma amplitude muito maior. E tanto em português antigo, um português mais, vamos dizer, de 100 anos atrás, ou o inglês, que até hoje segue o inglês, e o espanhol também segue assim. Então você vai ver assim, ó. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Aí é fácil, pode ser erva ou planta na tradução, tá? Erva ou planta é a mesma coisa, mas que dá semente. Essa erva não tem fruto. E que está sobre a face da terra. Interessante, Deus é um Deus detalhista. Ele está falando que a planta que ele deixou, em algumas versões antigas até dizia planta verde, que está sobre a face da terra. Deus é detalhista sobre o que está no fundo do mar. E ele disse sobre a face da terra. Né? Às vezes um ponto pode ser uma letra, vamos dizer assim. Ou poucas palavras basta para que a gente possa entender. E diz assim depois: e toda árvore em que há fruta, algumas versões dizem e que dá semente, e outra versão disse de árvore que dá semente, outra versão disse e árvore que dá semente, tá? Antes, por exemplo, eu trouxe o versículo que eu trouxe o ano passado na igreja do Porto, aqui em Cuiabá, dizia 2 vezes árvore, dizia árvore em que há fruta e árvore que dá semente. Eu tirei aquela palavra árvore porque eu sei que a maioria das versões não tem as 2 palavras árvore. Só quero dizer que na versão antiga no português tem 2 palavras árvore. E em inglês também aparece 2 palavras tree. E em espanhol também aparece 2 vezes árbol. 2 vezes aparece a palavra árbol. Bom, o que é importante aí é que aquela letrinha E diz árvore em que há fruta e que dá semente. Não diz assim, ó, árvore que dá fruta que tem semente. É uma árvore que dá fruta e uma árvore que dá semente. São 2 árvores e uma planta. Tá bom? Agora nós vamos dividir o versículo. Então, em primeiro lugar, erva ou planta que dá semente. O que encontramos aí? Toda classe de carboidratos, toda classe de cereais. Muito bem. Então aí temos muitos cereais que estavam no Éden. Vamos gravando essas palavrinhas. Cereais estava no Éden. O capítulo é 1. Vamos gravando tudo que eu vou dizendo assim é para que vocês vão pensando, tá? Trigo, aveia, cevada, centeio, milho, quinoa,
amaranto, tudo que é cereais. Vamos passar na segunda. Árvore em que há fruta. Olha só, é uma árvore que há fruto. Não é um arbusto, não é uma planta. Vamos pensando, Deus é detalhista. Árvore que há fruto. Não estou falando de tangerina, que é um arbusto. Não estou falando de banana, que é uma planta. Eu não estou falando de morango, que é uma plantinha. Eu não estou falando de melancia, que são plantas. Eu estou falando de árvore que dá fruto. É Deus que está falando. Estamos no Éden. Não existe pecado. Alimento para a eternidade. Muitas coisas para pensar já, hein? Árvore que dá fruto. Estamos no Éden. Capítulo 1. Vida sem pecado. Alimento para a eternidade. Ai de eu escutar de algum de vocês que diga: só com essa comidinha eu vou viver. Eu não vou ficar fraco. Eu não vou me debilitar tudo comendo sementinhas e frutinhas. Capítulo 1 é o meu Deus poderoso e criador que está falando. O seu Deus poderoso e criador que está falando. Vida sem pecado, comida para a eternidade. Vão gravando aí. Eu quero fazer vocês pensar. A gente não pensa, a gente espera que o doutor pense para a gente. A gente espera que o nutricionista pense para a gente. Você vai ter que tomar leite, porque você falta cálcio. Ah, sim, eu tenho que tomar leite. Por isso eu não posso ser vegano. E os veganos vão morrer tudo porque não tomam leite. Éden, foi dado leite? Digam forte. Foi dado leite no Éden? Não. Foi dado queijo no Éden? Foi dado carne no Éden? Então não diga que Deus é um Deus que hoje debilitou tudo e nós podemos agora, não podemos mais viver sem leite, não podemos mais viver sem queijo, não podemos mais viver sem carne. Não, isso é mentira. Isso um nutricionista pode falar, um médico pode falar, mas nós vegetarianos, adventistas, não podemos falar isso, porque o nosso Deus no Éden, um momento que não existiria morte e um alimento para toda a eternidade, deu somente cereais, frutas e oleaginosas. Árvores que dão sementes. O próprio fruto é a semente. As outras árvores têm a semente dentro do fruto. Essa semente é o fruto. E aí temos as 3 fontes necessárias para que um ser humano possa viver bem e ser longevo. O cereal, a fruta e a oleaginosa. Aí está. Fonte de carboidratos, vitaminas e minerais e proteína. O carboidrato nos dá energia. As vitaminas e minerais organizam, regula tudo. E a proteína nos forma massa muscular. É uma boa história. Não preciso de mais nada. As demais coisas que você usa, além disso, é porque os seus pais ensinaram você a comer. Mas podemos desaprender, curar-nos de todas as doenças, não ter mais doenças, ou possivelmente 90% não, restituir nossas células, viver bem e ser muito feliz. Hoje não tenho mais problema cardíaco. Hoje não tenho nenhum problema. Faz anos que eu não sei o que é um resfriado. Nem o mais mínimo que pode acontecer com uma pessoa. E eu fico pensando, quando vem uma pessoa buscar, muitas vezes pensa, né, o Dr. Paulo. Eu uso o meu escritório da minha fábrica, eu uso muitas vezes como consultório. Uma vez por dia. Uma pessoa por dia vem se consultar. Eu atendo. Não cobro nada. Não sou médico, para que eu vou cobrar? Não cobro nada, nenhum peso. Seria nem R$1 aqui, né? E as pessoas muitas vezes vão abrir a carteira para me pagar. Não, por que eu vou cobrar? Deus me deu uma fábrica onde ali tem o meu ganha-pão. E através dessa fábrica, por ter essa fábrica que foi um sonho que Deus me deu, eu estou aqui hoje. Porque sou livre para trabalhar para Deus. Enquanto eu cuido aqui do negócio do Senhor, Ele cuida lá do meu negócio. E só hoje, um cliente me mandou um pedido de 30 caixas. Entendeu?
Estou aqui. Internet me aproximou dos meus clientes. Então por que eu vou cobrar de uma pessoa que já tem pouco recurso financeiro? Não tem dinheiro para pagar uma consulta de R$400, R$500. E as pessoas se assustam com isso, porque não é normal. É normal? Não é normal. Normal é cobrar. E que me importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro? Tem que pagar. Mas tem pessoas que vão viver disso. Se eu não tivesse uma fábrica, eu estaria cobrando? Ou não? Teria que viver disso. Um médico, um nutricionista, uma pessoa, um terapeuta, precisa. É o ganha-pão dele. Mas eu, Paulo Ribeiro, não. Deus quis fazer algo diferente comigo. Ele me deu um negócio onde ele pode me sustentar e eu ajudar as pessoas mais carenciadas. Eu gosto disso que eu faço. Eu sinto prazer. Eu sinto prazer. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que me convidaram para dar um seminário, eles estão acostumados a pagar esse seminário. E quando eu disse para eles que é grátis, que eu não cobro o seminário para dar seminário, eles disseram, tu tá louco? Como tu não cobra? Aqui até o pianista cobra para tocar em sábado. Lógico, não cobra no sábado, cobra sábado à noite, mas... Você não sabia? Os pianistas cobram também para tocar. E se tu não conseguisse um pianista, não tem piano no dia de sábado. Tem que pagar. E muitas vezes parte especial também tem que pagar os cantores para vir cantar. Não é todo lugar, mas muitos sim. Então, esses 3 alimentos, ele vai marcar a diferença na sua vida. Quando você começa a mentalizar, Deus deu 3 alimentos básicos que a ciência hoje diz que eu preciso de carboidratos, eu preciso de vitaminas e minerais, eu preciso de proteína. Então, com esses 3 elementos básicos, eu vou viver muito bem. Deus me deu esses 3 elementos no Éden, deu para Adão, deu para Eva. Eu não sei que tamanho tinha uma noz, eu não sei que tamanho tinha uma maçã, que tamanho tinha uma fruta, mas em compatibilidade com o tamanho que era Adão, devia ser muito mais... muito mais maior o tamanho da fruta. O exemplo mesmo foi na Terra Prometida, quando saíram de Jericó, 2 homens carregando um cacho de uva. Isso já nos dá um indício de como seria a fruta no Éden, porque naquela época tinha os gigantes de Anás, então que eles até descobriram camas de 4 metros de comprimento. Então já tinha naquela época, quando eles saíram do Egito, tinha ainda gigantes no planeta. Hoje não tem mais, pessoa maior 2 metros, 2,20 metros, mas naquela época sim tinha. Então, eu não estou falando do tamanho da fruta do Éden. Eu não estou falando do tempo que muita gente diz, não, porque na época a fruta era grande. Não, porque naquela época a fruta era muito especial. Porque não tinha pecado. Ali tinha tudo. Já escutei até um pastor dizendo que a vitamina B12 vinha da árvore da vida. Na hora eu pensei, Senhor, não pode ser um pastor adventista falando uma coisa dessa, Senhor. Por favor, dá uma aqui luz para mim poder falar com esse homem. E aí foi a luz que Deus disse. Deus é muito brincalhão, às vezes ele fala coisas assim que me surpreende até. E eu disse para ele, então quer dizer que hoje todos os nutricionistas estão preocupados com as pessoas que têm déficit de B12 e manda tomar muito leite e comer queijo. Quer dizer que as vacas hoje estão comendo da árvore da vida, então, para ter vitamina B12? E aí toda a igreja tudo caiu na gargalhada, E o pastor ali, caladinho. Porque às vezes a gente quer ter a razão, até mais do que Deus, e só fala besteira. Tem muita gente falando besteira. Muita gente com doutorado falando besteira. Então, eu sempre digo, se você quer ter mais instrução, busque através da Bíblia, Espírito e Profecia, e você vai ter muita instrução. Muita instrução. Toda a instrução que você precisa está ali. Eu, do ano de 93 até o ano de 98, eu fiquei lendo os livros da Igreja Adventista. Aqueles livros ali, eles foram me instruindo para ter mais conhecimento. Foi 5 anos de faculdade. E você pode fazer essa faculdade em 5 anos, ou menos até. Ler esses livros, estudar eles 1 vez, 2 vezes, até ficar bem na sua memória, para você poder se capacitar e ensinar outras pessoas. Nessa faculdade, a professora se chama Ellen White, e o diretor da faculdade se chama Jesus. E eles podem te ajudar.
e capacitar você ao ponto de você estar com conhecimento de nutrição e medicina natural perfeito, perfeito. Todo mundo pode ter esse mesmo conhecimento. Hoje tem muitas pessoas que no longo desses 25 anos me escutaram e hoje estão dando suas palestras, estão ajudando em diferentes partes do mundo. Muitas pessoas. Ok? Depois do Éden, agora você já sabe que o alimento foi dado por Deus, foi dado no Éden, foi para a eternidade. Agora, depois que entrou o pecado, aí Deus, depois de fazer, mostrar o castigo de cada um deles, né? Ali como, depois do juízo, né, que teve com cada um deles, Adão, Eva, a serpente, aí Deus lança no capítulo 3, já com o pecado no planeta, o versículo 18. Aonde Deus vai agora oferecer a Adão a medicina natural. Primeiro foi o alimento em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Agora em Gênesis 3:8, Deus está dando a medicina para o ser humano. Olha que maravilha. Por que medicina? Porque agora Adão ia ter problemas. Adão agora ia comer coisas que por aí não combinasse, ou ia ser glutão e comer demais, porque agora tem pecado, e se ia intoxicar o fígado, e Adão ia precisar de cardos. Cardos são plantas medicinais. Todos os cardos são plantas medicinais. E aí trouxe a foto de uma, que é o dente de leão, é um cardo, e é muito bom para o fígado. Quando você está intoxicado ou tem aquela dor forte no estômago, essa dor forte no estômago depois da comida é o fígado, não é o estômago. Reflete aqui, mas a dor é o fígado que está sendo intoxicado. Então, naquele momento ali, você faz um chá de boldo, um chá de agrião, um chá de losna, um chá de dente de leão, um chá de carqueja. Essas 5 ervas amargas, você usa ela, são todos cardos. E você vai ver a bênção que você vai ter, aquele problema logo vai passar. Então, Deus deixou cardos como parte da medicina. E disse espinhos também. Agora vai ter plantas com espinho. Lá no Éden não tinha espinho. Eu não imagino como é que era uma roseira no Éden. Não tem espinho. Agora entrou espinho. Adão podia pegar a planta completa e jogar na Eva assim e não ia machucar ela. Diz que na mulher não se bate nem com uma rosa, né? E pegar a rosa e bater nela assim, podia bater e não machucava. Então, muitas plantas hoje têm espinho. O abacaxi, o figo da Índia, a rosa mosqueta que nós temos lá no sul da Argentina, é uma plantinha que nasce como uma rosinha e depois desenvolve, no meio da rosinha, desenvolve um botãozinho que é o fruto. Esse se chama rosa mosqueta, está cheio de espinho. A framboesa, também o pé dela, a planta dela tem muito espinho. Então tem muitas frutas com espinho. E Deus disse também que as plantas do campo comerás. Ou comerás planta do campo. Aí entra 2 classes que Ellen White fala. Que em inglês é vegetable, que se denomina em 2 coisas. Pode ser os vegetais, que denominado verduras, porque nós pensamos que verdura é tudo, né? Não, verdura é verde. A palavra já diz. Verdura é verde. A selga, espinafre, a rúcula, essas são verduras. A cenoura é uma verdura? Não, a cenoura é laranjada. A folha dela é uma verdura. Né? Verde. Mas ela é uma hortaliça. Assim como a batata é uma raiz. Então, às vezes a gente confunde tudo. É como, por exemplo, vocês falam leguminosa, né? Em português. Se fala leguminosa. Legumbres, em espanhol, são os feijões. Ou seja, que leguminosa, em espanhol, é feijão. Feijão, soja, grão de bico. E quando eu escuto em português falar os legumes, essa palavra legumes foi um invento aqui no Brasil. Nem no português de Portugal fala legumes para batata, para, como se chama, cenoura, chuchu. Não, isso aí são tudo hortaliças. Mas foi uma confusão do português, certo? Quando veio Portugal para cá, com espanhol, essas coisas todas, aí é onde se denominou essa palavra legumes ou leguminosas. Vê que a palavra é parecida? É a mesma palavra. Legumbres, em espanhol, é todos os feijões. E os vegetais que vocês chamam de legumes aqui no Brasil é hortaliças em espanhol. E não tem essa palavra meio parecida, legumes e leguminosa.
É a mesma palavra. Tá? Então, tudo que Deus deu em Gênesis capítulo 3, versículo 18, vamos denominar suplementos alimentares, ou alimento suplementar, tá? Vamos denominar assim. E através desse suplemento, vocês vão ver que muitos desses alimentos que nós vamos nomear agora, eles têm a forma ou o formato do órgão que nós precisamos cuidar. Tá bom? Vamos ver então. Por exemplo, quando eu tenho problema de cálcio, em lugar de tomar leite ou comer queijo, que é acidificante, que tem caseína, que me vai produzir muitos problemas de fleuma, catarro, bronquites, resfriado, asma, em lugar de tomar esse tipo de alimento, eu vou buscar o que Deus deixou na natureza, que é fonte de cálcio. E Deus deixa duas fontes de cálcio, são as duas maiores do planeta, com a forma dos meus dentes. Não é maravilhoso? Tem a cor marfim, que é o amaranto, e também o gergelim. O gergelim tem 1.600 miligramas de cálcio. Se eu faço um leite de gergelim, cada 100 gramas de gergelim, 1 litro de água, em cada copo de leite de gergelim, eu vou ter 400 miligramas de cálcio. 400. Um copo de leite tem só 123. E esse cálcio do leite praticamente não chega nos ossos. Porque o leite não tem o transportador que se chama fosfolípidos. Vou falar amanhã também. Amanhã, dos 5 alimentos mais acidificantes, eu vou falar do leite. Não perca o próximo capítulo. Ferro e vitamina C. Olha só que maravilha. Como eu vou conseguir um alimento que tem ferro, mas que tem vitamina C? Você vai com um problema de ferro no seu médico, e ele dá sulfato ferroso. Sulfato ferroso não tem vitamina C, porque a vitamina C é termossensível. Ela se destrui com calor. Se o seu médico manda você comer lentilha, a lentilha tem ferro, mas por ela ser cozida já não tem mais vitamina C. A vitamina C é termossensível, morre com calor. Então eu preciso de um alimento que Deus haja criado, que tem ferro e tem vitamina C e não está morto. E que esse ferro possa fixar a vitamina C, ou melhor, que a vitamina C possa fixar o ferro que eu estou consumindo desse alimento. Ok? E aí estão os 3 alimentos que realmente têm ferro e têm vitamina C numa proporção exata para fixar esse ferro. E não só esses 3 alimentos têm o ferro e a vitamina C, senão que Deus me deixou esses 3 alimentos parecidos com o coração, com a forma do coração e a cor do meu sangue. Principalmente moranguinho, né? Eu digo que o moranguinho é muito parecido com o coração, o formato do coração. E a beterraba, uma maravilha. Eu me lembro do meu pai, a gente na cozinha assim cortava, e o pai dizia assim, ó, parecia um coração de boi, ele sempre dizia, porque cortava assim, já mancha tudo, né? Parece que tem sangue já por tudo quanto é lado. E o tomate, o mais incrível do tomate é que aquele que não foi modificado geneticamente, que tem um monte de lóbulos assim, aqueles grandão, tem 4 partes, igual o coração, que tem 2 aurículos e 2 ventrículos. E a sementinha do tomate é muito parecida com as células cardíacas. Então não é uma maravilha que o Criador deixe na natureza alimentos com a forma dos órgãos que nós temos? E tem muita coisa para ver. Aqui não tem tanta forma, mas eu quero mostrar os antioxidantes. Todos que são da família das bromélias ou bromelinas, né, que é o abacate, o abacaxi, a pinha, como a gente tem lá na Argentina, ou no Peru também, que é uns abacaxi mais pequenininho, ou aquele figo da Índia, que é um cacto, né, que tem todos aqueles, tipo um abacaxizinho pequenininho também, todas as frutas vermelhas. Aqui eu coloquei o açaí, que é muito conhecido aqui no Brasil. Aqui temos o primo irmão do açaí, que é o cranberry, que é isso aqui, ó, cranberry, que em espanhol é arándanos. E depois tem
a framboesa, o morango, e esse aqui é o blueberry, né? Que não sei como é que... Se tem algum nome diferente aqui. Acho que no Brasil também diz blueberry, né? Mora? É que tem as amoras também, a branca, a rosa, a violeta, tem vários tipos de amoras também. Mas esse aí é o blueberry. E todos esses alimentos que estão aí, são ricos em antioxidantes. O que são os antioxidantes? Os antioxidantes são fonte de vitamina E, que ajuda a manter as articulações, todas as articulações, boas, normais, até os 70, 80, 90 e 100 anos. Você tem que chegar a ser velhinho e poder fazer isso aqui, ó. Normal. Mas isso com 70, com 80. Em Loma Linda, eu não tenho tempo para mostrar, mas eu tenho um vídeo de Loma Linda, onde os velhinhos, vamos dizer assim, né, que para nós aqui seriam velhinhos de 80 anos, lá está quase terminando a juventude. Porque a juventude em Loma Linda vai até 70 anos. Sabiam? Até 70 anos. E com 80 anos lá a gente vê as velhinhas fazendo isso aqui, ó, step. A velhinha daqui fazendo... Assim vai estar as velhinhas daqui, não? Mas Loma Linda está ainda fazendo step. E todos os dias sai correr em 3 grupos. Os jovenzinhos, né, que são os mais de 30, 35 anos. Depois está os jovens, que vai até 70 anos. E depois estão os velhinhos, que vai até 100. Depois estão os que já passaram de 100. Já não é mais velhinho. Também são jovens. Margue. Eu não vou falar da Margue. Vou falar amanhã. Amanhã no sermão vou falar da Margue. Quem quiser saber, vem amanhã. Os carotenos. Os carotenos é a nossa fonte, a nossa matéria-prima de vitamina A. Deus é tão maravilhoso que as coisas que podem causar excesso no nosso organismo, Ele não fez na natureza. A natureza não tem vitamina A. A natureza tem carotenos. A vitamina A vai ser fabricada no nosso corpo. A mesma coisa acontece com a proteína. Na natureza não tem proteína completa. Nós comemos as plantas e aí vai formar a proteína no nosso corpo. A vaca também. A vaca come as plantas e vai formar a proteína no corpo dela. Tá? Então você não precisa dizer, se eu não como carne, o que eu como? Pergunta para a vaca o que ela come. Ela não come carne. A vaca não come carne. Mas ela está preocupada, o que eu vou fazer da minha vida, que eu não como carne, Deus não me deu carne para comer, agora eu não tenho mais como aumentar minha proteína. Não está preocupada com a proteína dela. Então você não precisa ficar preocupado com a sua proteína, se escandalizar, rasgar as vestiduras, porque agora você não come mais carne, não sabe o que vai comer. Vai num mercado, naquela parte de verdura e fruta, olha ali o que tem para comer. Depois reclama para Deus. Vai numa casa de produtos naturais e olha toda a semente que tem, a variedade de semente oleaginosa, cereais, fruta seca. Depois você reclama para Deus o que tem para comer. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 29, 3 alimentos. Então não reclama. Ama. Ama o Deus que te criou. Simples. Deus é tão simples que Ele nem colocou nossos primeiros pais numa cozinha. Deus é simples. As mulheres me adoram quando eu falo isso. E lógico, os maridos chegam em casa cansados e quer que ela cozinhe macarrão. Para quê? Vai comer fruta, homem. Fruta de noite. Deus disse, coma fruta de noite. Se você vai dormir, para que encher o estômago de coisa pesada? Você vai dormir? Você é igual um carro. Você, quando sai da sua casa, tem que encher o tanque. À noite vai estacionar o carro na garagem, não tem que encher mais o tanque. Vai encher só amanhã de manhã. Igualzinho o carro. Aí você chega em casa, o carro está cansado e quer encher o tanque de gasolina. Aí vai deitar e dorme. E a mulher querendo o marido e ele está dormindo. Aí você ri? Isso pode estar acontecendo com você. Os carotenos, então vitamina A. A forma dos nossos olhos, olha aí. A cenoura tem o formato do olho, né? Então Deus estava dizendo, coma cenoura que você não vai precisar mais de óculos. Eu comi, hoje eu não uso mais óculos. E durante 22 anos, astigmatismo. Amanhã eu vou contar o meu testemunho no sermão. Feijões. Ai, que maravilha os feijões. Toda pessoa que come carne vai terminar com ácido úrico. A maioria.
Quase 80% das pessoas que comem carne, queijo, ovos, leite, vão terminar com ácido úrico. Por quê? Porque a carne, quando tem excesso de proteína, né, porque vaca não comeu carne para ser forte. Vaca, touro, búfalo comem vegetais para ter proteína. Então, eles comeram vegetais, tem proteína, não tem ácido úrico. Nós comemos carne, temos ácido úrico. Por quê? Justamente porque Deus havia deixado a fonte de proteína. Deus havia deixado uma fonte de proteína justamente com os feijões, uma das fontes de proteína que está em Gênesis 3,18, com a forma dos rins. Olha só que maravilha. Tem a forma dos nossos rins. E sabe, quando você come feijão, vai ter mais de 17% de proteína. A carne tem 17%, mas os feijões têm até 20% de proteína. A soja tem 34% de proteína. Ai, mas a soja não é transgênica? É transgênica. E até hoje, em 11 anos de estudo, morreu uma pessoa. 2,5 milhões morre por comer carne. O que você prefere, comer soja ou comer carne? Sai comendo carne, você vai ser um dos 2,5 milhões que vai morrer esse ano. Eu sigo comendo soja e não vou ser um dos 2,5 milhões que vai morrer esse ano. Simples, né? Uma pessoa, julho de 2017, morreu, supostamente, por um alimento transgênico. Mas, claro, vamos passar. Sódio e ácido fólico, duas fontes maravilhosas que estão nas verduras. Olha só, toda fonte verde é verdura. Os nossos ossos são compostos com 23% de sódio. E Deus deixa na natureza todas essas verduras que têm esses cabinhos que parecem um osso, como ali você vê, né, na foto, ali, a selga, que muitas mulheres cortam até esse cabinho aqui, joga esse cabinho fora e fica só com a partezinha verde. E ainda, muitas vezes, cozinha a folha da selga, tendo ela 90% de água. Nem precisa cozinhar. Você nem precisa botar água, perdão. Pica toda a folha, até o cabinho dela, tudo. Bota picadinho numa panela com um pouquinho de sal, uma tampa, deixa ali cozinhando, não precisa botar água. Vai verter a água dela, 90% de água, e vai cozinhar ela só com vapor. E você não vai perder nenhum elemento nutricional dela. Na Argentina, sabe o que eles fazem? Cozinham aquelas duas plantas de acelga numa panelona grande, porque a acelga é grandona, então tem que ter uma panela grande, e aí cozinha, depois joga a água tudo fora. E lá foi vitamina C, vitamina B1, vitamina B6, tudo embora. Tchau, vitamininhas. Bom, vamos lá. Saúde sexual feminina. Como as mulheres gostam disso. As mulheres estão sofrendo de saúde sexual feminina. Muitas mulheres. Pergunta, Paulo, o que eu faço para isso, para aquilo? Meu marido está preocupado, eu não tenho mais vontade. Ou tenho endometriose, eu estou com corrimento, ou tenho problema de menstruação severa e não paro mais, ou não menstruo mais, e um monte de problema. E aí eu fui estudar, ver o que era, e aí descobri esses 3 elementos da forma do útero. E não é que eu estou inventando que é a forma do útero, porque eu vi ali que é parecidinho, é estudos científicos, comprovando a bondade que tem esses 3 alimentos, feitos por médicos adventistas na América Central. E eles comprovaram que a berinjela, a pera e principalmente o abacate, só o abacate tem 144 mil fitoesteróis. Ou fitoesteróis, né? Em português. E a mulher só precisa de 14 mil. Uma maravilha. Mulheres comam abacate. Sua vida sexual vai melhorar. E tem uma coisa também, falando da vida sexual, a raiz de maca. A raiz de maca é muito bom, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Isso vai ajudar muito na potência sexual dos dois, do casal. Isso é bom para que o casal tenha vitalidade. E para o homem também, Deus deixou tudo na natureza. A semente da melancia e a casquinha branca da melancia é rica em arginina. Muita arginina tem ali. A gente joga fora. E o que é arginina? Justamente a arginina é que aumenta a testosterona. E o homem, né, se está debilitado, se a moral do homem está para baixo, então aí tem que consumir arginina para levantar a moral, né? Casal feliz. Então, busque, corte uma talhada de melancia,
tira aquela pelinha verde dela, aquela casquinha fininha, corta em pedacinho, bota no liquidificador com o suco de meio limão, bate bem, passa por um coador de pano e toma aquele suco todos os dias, 1 hora antes de deitar. Alegria garantida. E o figo também, não esqueça do figo. Figo em passas, figo cru. Deus deixou a forma do testículo no figo, olha só. Muitas plantas, né, a figueira, ela dá os figos assim, de 2 em 2. Alguns assim, nascem os dois igual os testículos. E Deus deixou até o desenho da sementinha do figo ali, parece um espermatozoide pequenininho. A sementinha do figo. Se você olhar bem pertinho dele, você vai ver que é parecido. E o figo também tem arginina, que aumenta a testosterona. Não sei se a outra vez, o ano passado, quando eu estive no Porto, eu contei essa piada, anedota, né, que a gente tem, muitos nas igrejas vai acontecendo, aquelas coisas tudo. E eu antes, lá na Argentina, eu vou com a minha caminhonete assim, né, aí eu estaciono na frente da igreja, ou assim, mais retirado da igreja, porque eu não gosto de fazer vendas na igreja. Então, eu estaciono fora, e ali a minha dietética, ou casa de produtos naturais, é ambulante, né, eu vendo tudo. Assim, eu tenho uma fábrica de barrinha de cereais, e vendo os produtos naturais também, que a gente fabrica. Aí eu deixo a caminhonete lá, e eu também tenho figo para vender. Só que naquele dia, eu levei 5 bolsinhas de figo. Quando eu abri a porta da caminhonete, a mulherada fizeram fila. Não foram os homens, não. Os homens tudo com vergonha lá dentro. Oh, minha mulher na fila. Mas a mulherada estava na fila. E olha, se brigaram pelas 5 bolsinhas. É minha, eu peguei primeiro. Não, eu estou mais necessitada. Eu ia uma vez por mês nessa igreja. E na mesma noite aconteceu 2 coisas. Por isso que eu sempre falo esse testemunho, porque eu falo essas coisas porque aconteceu, foi algo raro. Na mesma igreja, duas coisas aconteceram. Tinha um senhorzinho que estava assim, sentado numa cadeira de roda. Daí, quando terminou o programa, que ele escutou tudo, foi justamente Somos o que Comemos. Aí ele me chamou lá no cantinho, né? Ele estava assim na cadeira de roda, ele não tinha as 2 pernas. Aí ele disse, Paulo, eu estou assim na cadeira de roda, mas eu funciono. Eu não estou perguntando se funciona ou não funciona. Eu disse, só que ultimamente está meio difícil. Será que o figo vai adiantar? Eu disse, come figo. Cru, em passas. O mês que vem, quando eu vier aqui, tu me diz o que aconteceu. Daí ele começou a comer o figo, né? Aí me ligou, mandou uma mensagem pro WhatsApp, disse que tinha conseguido o figo em passa, porque a mulherada levou tudo aquele dia, não sobrou nada pro coitado. Daí... No outro mês eu cheguei lá, quando eu entrei assim, nem me lembrava mais do homem, a gente parou de falar, né? Aí cheguei assim, estava entrando na igreja, aí ele me viu, olhei para ele, ele, oh, beleza, o figo foi bom. Aí naquele dia, no outro mês, eu levei um monte de bolsa de figo. E Deus também, como fonte de hidrato de carbono, depois da saída do Éden, ele deu outras versões. Porque lá no Éden, a gente conhece os cereais, né, normal, trigo, aveia, cevada, centeio. Mas eu estive estudando sobre essas 2 sementes incaicas, que é a semente originária do Peru e Bolívia, que é o amaranto, esse aqui é o amaranto, e essa é a quinoa. São 2 que antes nós denominávamos pseudo-cereais, só que agora Peru considera como sementes incaicas, porque são sementes milenárias que já ancestrais incaicos, né, comia, e maias também comiam essas sementes. Então tem muitas histórias milenares deles já com desenhos assim, das cavernas, lá em Machu Picchu, sobre a história do amaranto, da quinoa. Então isso entrou agora, né? Nós não imaginamos essas 2 sementes no Éden, mas hoje em dia sim, são 2 sementes muito boas. A quinoa, por exemplo, é uma das sementes mais ricas em proteína. Os halterofilistas ou pessoas que fazem musculação, eles consomem muita quinoa. O amaranto também. Nós lá aqui no Brasil não tem, mas nós na Argentina temos o amaranto, ele feito pipoquinha. Eu uso nas barrinhas de cereais esse amaranto. Até trouxe algumas bolsinhas para mostrar amanhã, eu vou trazer para vocês verem. E as raízes também é outra coisa que Deus ofereceu depois do Éden. A mandioca, a batata, a batatinha, né? Essa aí, ó, tá de moda aqui no Brasil, porque descobriram que a batata Yacon é uma dos alimentos que baixa
a glicemia, né? Isso é muito bom também, está evitando muitos casos diabéticos ou ajudando os diabéticos a perder. Só que tem um segredo: a batata Yacon, para um diabético, não deve ser comida cozida, porque quando você cozinha a batata, destrói a enzima dela. Então, para aproveitar, para que um diabético baixe a glicemia, tem que fazer ela crua. Uma batata, uns 2 copos de água, bate no liquidificador e aí deixa estacionar aquele amido que vai gerar e aquela água que sobrou em cima, aquela água ali que a gente dá para o diabético. Né? Um diabético hoje, normalmente, entre 40 e 60 dias, está totalmente curado. Amanhã no sermão eu vou apresentar um testemunho. Todos os dias eu vou apresentar algum testemunho. Se você tiver um pouquinho de paciência, porque alguns... eles se passaram, quase 10 minutos de testemunho, mas vale a pena escutar, porque é muito bom escutar a história das pessoas, né, que estão vivendo os hábitos alimentares saudáveis. Essa citação é muito boa, porque ela nos explica ou nos ensina de uma forma maravilhosa. Se não ficou claro Gênesis capítulo 1, versículo 29, ou se não ficou claro Gênesis 3, 18, Deus, através dessa citação, ele nos está explicando, unindo os 2 versículos. Olha só que maravilha. Se você não tinha certeza que ervas que dão semente são cereais, Deus aí está dizendo, em primeiro lugar, cereais. Se não ficou claro que árvores que dão fruta é fruta, aí diz frutas. Se não ficou claro que árvores que dão semente são as nozes em geral, aí diz nozes. E se não ficou claro que plantas do campo são os vegetais, então nessa citação fala as verduras, que traduzido em inglês é vegetable, justamente nessa parte aí, nessa palavra aí. Então esses 4 alimentos, ou linha, né, de alimentos, constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador. Vamos parar aí. Analisar essa primeira parte da citação. Quem escolheu o alimento para nós? Você está comendo desses alimentos? Se você está comendo desses alimentos, você está aceitando o que Deus escolheu para você a partir de 1902. E deixa para trás tudo, se Jesus comeu peixe, se Elias foi alimentado com carne pelos corvos, deixa tudo para trás. Porque 1902 é uma mensagem moderna e contemporânea. E aí está dizendo que cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Ele escolheu o alimento para você. Mas se você não está de acordo com esse princípio, o princípio de Deus, você está escolhendo o seu alimento. E se você está escolhendo o seu alimento, se ficar doente, não vai reclamar para Deus. E nem vem reclamar na igreja. Mas, eu vou ir mais fundo ainda. Nem vem pedir oração na igreja. Porque essa oração não será atendida. E eu tenho as citações. Porque Deus quer que você restitui a sua alimentação. Aí vai vir a saúde. Como Deus pode curar uma pessoa que está vivendo uma vida ilegal? Porque se você está em contra da lei natural de Deus, vai ter doença, vai pedir oração, e Deus vai assim, é verdade, tadinho, eu vou curar ele, vou atender a oração lá dos membros da igreja e de Cidade Verde, então vou curar ele, por mais que ele consumiu tudo errado, todas as coisas que eu disse para não consumir. Aí Satanás vai dizer, sabe o quê? Ah, Senhor, assim é fácil. Eu vou lá, modifico tudo geneticamente, eu vou lá, eu faço uma bagunça em tudo, transformo o teu alimento que tu criou em veneno, ele se intoxicou, ele te desobedeceu, ele não quis seguir teus princípios, e agora tu vai lá e cura ele? Assim é fácil. Deixa ele livre, deixa ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser comer do meu veneno, ele vai comer. Se ele quiser comer do teu alimento, ele vai comer. Deixa ele livre. E se eu quiser encurtar a vida dele, e para que ele morra em 45 anos, com 50 anos, não te mete. E Deus não tem que se meter. Deus não vai se meter. Tu pode gritar,
para que ele seja curado do câncer. Pode gritar, clamar, passar aqui de vigília. Ele vai morrer de câncer. Por quê? Porque ele escolheu para participar do veneno que Satanás criou. Ou do alimento que Satanás transformou. Agora, escutem bem. Se essa pessoa decide mudar de plano, sair do plano de Satanás e passar para o plano de Deus, olha, essa pessoa vai ver um milagre como muitos já vi na minha vida, de uma pessoa totalmente desenganada pelos médicos, ser transformada e já fazer mais de 10 anos que está vivo com nós lá na igreja de Palermo. Por quê? Porque ela decidiu deixar os planos de Satanás e passar por plano original que Deus criou, porque foi Ele que escolheu o nosso alimento e não nós mesmos. Eu não posso permitir que Satanás escolha o meu alimento. E muitos de vocês estão permitindo que Satanás escolha o seu alimento. Se você ainda está usando açúcar branco, você está permitindo que Satanás escolha o seu alimento. Se você está usando ainda farinha refinada, branca, você está permitindo que Satanás escolha o seu alimento. Porque isso foi o que ele disse que ia fazer, e amanhã eu vou mostrar a citação. Ele disse que ia transformar o alimento que Deus criou em veneno. Então não permita que ele controle a sua vida. E olha como termina. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Esses mesmos alimentos que Deus mencionou, cereais, frutas, as nozes, os vegetais, preparados do modo mais simples e natural possível. Deus não quer que tu passe horas na cozinha. Vou inventar algo parecido com a carne. Vou inventar algo que seja parecido com os ovos. Vou inventar algo parecido com o queijo de soja, o queijo de não sei o quê. Vou inventar algo que seja parecido com aquilo para que eu não fique na cabeça com a falta daquilo que eu comia antes. Deus quer que seja simples e sensível. Que o teu alimento seja simples. Como diz o Jean Adler, ninguém nasceu com uma cozinha, um fogão nas costas. Ninguém nasceu com fogo nas costas. Deus, quando criou nossos primeiros pais, Ele não colocou numa cozinha. Ele colocou no jardim. E por que Deus colocou no jardim? Porque Ele queria que a vida do ser humano fosse simples e natural. Hoje muitas pessoas passam todo o tempo dentro da cozinha. Isso é simples e natural? O que é mais simples e natural? Comer a maçã ou comer uma torta de maçã? Ficou claro? Isso é simples. Para Deus, isso é o que Ele quer. E dessa forma você teria muito mais saúde. Se a pessoa... vamos botar duas pessoas, que a partir de hoje uma vai comer só maçã e a outra vai comer só torta de maçã. A que comeu só maçã, ela vai chegar possivelmente a 110 anos. E a que comeu torta de maçã, todos os dias, ela vai chegar aos 40, 50, com muito 60 anos. Que isso fique bem claro para você. Cada vez que você for comer, pensa no que você está comendo. Pensa se esse alimento é o combustível que Deus desenhou para a sua máquina. Só isso. Então, como seria um bom desjejum? Não se esqueça, o seu veículo vai empreender viagem e você vai começar a sair da casa, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai precisar de muita energia. Então você tem que fazer com o quê? Com o tanque? Encher. Bem cheinho o tanque. Então de manhã cedo eu tenho a opção das frutas doces. As frutas doces são as frutas energéticas. As frutas que têm mais carboidratos, as frutas que dão mais tá? Que seriam a banana, o caqui, a uva, a maçã, mamão. Tá? Essas frutas são energéticas. Depois temos as frutas ácidas ou cítricas que podemos comer à noite, porque à noite não precisamos de muita energia. Precisamos mais de restituir células, restituir alguns hormônios, mas à noite, porque Deus nos deixou uma comida tranquila? Justamente porque eu não vou gastar tanta energia.
Aí depois 2 fatias de pão integral, ou 3, depende do corpo de cada um, a quantidade, né, de que cada um precisa, então não é a mesma quantidade para todos. Até quando eu falo da porção das nozes, da amêndoa, eu falo do tamanho da mão da pessoa. Porque através da mão, eu comecei a descobrir o tamanho da pessoa. Uma criancinha, por exemplo, pequenininha, eu digo para ela, põe amêndoas na tua mão, e ela vai, e que o dedo, a ponta do dedo, toque aqui na palma. Então tudo que ela colocar aqui dentro, ó, é a porção. Seja uma criancinha, olha a mão da criancinha. Olha a mão dela em relação à tua mão. Abre a tua mão. Quantas amêndoas entrariam na tua mão? Umas 10, 12 amêndoas. Agora na mão dela, quanto vai entrar? Quando eu boto amêndoas na minha mão e aperto bem aqui, entra 12 amêndoas. Ah, mas não falou alguém que deve comer só 3 amêndoas? Não, isso é mentira. Sabe por quê? Porque essa porção de amêndoas que eu coloco na minha mão são apenas 30 gramas de amêndoas. E 30 gramas de amêndoa tem apenas 6 gramas de proteína. E eu em cada refeição preciso de 20 ou 25. Então, essa porção de amêndoa é muito pouco em relação à proteína que eu preciso diariamente. 2 amêndoas, 3 amêndoas, nunca deixaria que eu tivesse uma boa massa muscular e vai ficar um palito. E aí que as pessoas vão dizer, ah, olha lá, o fulano é vegetariano, mas é muito magrelo. Então, eu já sou magro, se eu comer só 2 amêndoas, desapareceria. Então, tem que tratar de consumir um alimento adequado na quantidade ideal. Então, para isso, a gente tem que investigar, ir atrás das quantidades, quanto que precisa, quanto vai me proporcionar de proteínas, né? Tá certo que a vaca não está preocupada com a proteína, mas esse animal passa o dia inteiro comendo. Passa o dia inteiro comendo. Não quer dizer que você passe o dia inteiro comendo. Tenhamos uma vida regular, né? A cada 5 horas, um prato de refeição. Ou uma refeição. Aí eu estou mostrando 3. Então, agora, depois de comer as frutas e as oleaginosas cruas, então aí eu passo a consumir o pão integral, aveia, granola, batata, mandioca, tapioca, tudo que é amido, eu vou comer aqui. Falando de amido, vocês escutaram falar que pão engorda? Pão engorda? Não, quem engorda é quem come, né? O pão não engorda. Eu nunca vi um pão engordar. Não, brincadeira. Pão não engorda, porque o pão é um cereal, e cereal não engorda. Sabe quando o cereal engorda? O cereal, ele só engorda quando eu fiz algo com ele e coloquei gordura de origem animal. Aí vai engordar. Quando eu fiz um pão com margarina, ele vai engordar. Pão com margarina engorda a pessoa, né? A pessoa que come vai engordar. Mas o pão em si, ele não engorda. Leiam o livro Saúde Nua e Crua, da doutora Márcia Vidotto, onde fala a barriga de trigo, e ali ela explica bem direitinho sobre o pão. É muito bom. Que pão, com estudos científicos e muitos doutores que ela menciona no livro, onde já tem estudos científicos de que o pão não é o vilão da obesidade. O trigo, os cereais não são os vilões da obesidade. Os vilões da obesidade é as gorduras de origem animal. Esses são os vilões da obesidade. Tá? No almoço, 3 elementos, sempre aparecem os 3 elementos básicos, hein? Vocês viram? Volto lá, ó. Olha só, os 3 elementos básicos do Éden. Deus deu a fruta, Deus deu a árvore que dá fruta, a árvore que dá semente e a árvore e as plantas que dão semente. Aí estão os 3 elementos. Sempre em cada refeição pode aparecer esses 3 elementos, principalmente no café da manhã, ou no jejum, né? E no almoço. É obrigatório aparecer esses 3 elementos. Não vai aparecer na janta. No jantar vai ser diferente. Mas olha só, agora passando para o almoço, um prato de salada que substitui as frutas. Né? As frutas vieram no Éden. As verduras vieram depois do Éden. Não esqueça esse detalhe. Vamos pensar. As frutas vieram no momento sem pecado. As verduras vieram depois do pecado. Não misture as duas coisas. Não misture Éden com o pecado. E Deus foi muito claro. Não misture frutas com verduras. Quando você come fruta, é fruta. Quando come verdura, é verdura. E a doutora Márcia Vidotto também disse que as duas têm fibras de diferente classe que quando se misturam, se fermentam. Tá?
Então, vamos tratar de separar essas duas coisas. Ah, Paulo, mas agora eu não como mais sobremesa, porque agora eu sou vegetariano, então agora estou comendo fruta. Eu digo, não deve comer fruta. Não deve comer sobremesa. Tira isso da tua mente. Sobremesa não existe. Sabe o que é sobremesa em espanhol? Sabe o que é sobremesa em espanhol? Conversar depois do almoço. Essa palavra, sobremesa, é conversar depois do almoço. Então, faça como espanhol, converse depois do almoço. Mas não coma frutas depois do almoço, porque no almoço você já comeu verdura, e se come fruta, vai fermentar. E mais, as frutas sempre devem comer com o estômago vazio. Estudos científicos da Harvard. Estômago vazio, não com o estômago cheio. Os médicos da Johns Hopkins comprovaram que o nosso estômago, ele deve receber as frutas quando ele está vazio, porque como chama? Esqueci, piloro? Pode ser? Não me lembro como se diz em português. A válvula entre o estômago e o duodeno. Piloro. Ele não fecha totalmente enquanto só tiver frutas cruas no estômago. O duodeno começa a receber ele e passar para o intestino, onde vai ter a digestão das frutas cruas. Quando a língua detecta que já tem alguma comida cozida, aí o piloro começa a fechar para começar a digestão das comidas cozidas no estômago. Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, se você vai comer frutas, coma sempre com o estômago vazio. Vai ajudar muito mais na sua saúde. Tá? Então, com a salada é a mesma coisa. Com a salada, deve ser comida sempre antes. Eu até faço algumas vezes, eu faço uma forma de um jogo com as pessoas, né? Por exemplo, a pessoa que está acostumada a comer 2 pratos de comida por dia, no almoço, né? Ah, eu como 2 pratos, e se orgulha que come 2 pratos, como se come bem, né? Às vezes bate bem assim na pança, tudo grandona, assim, a barrigona. Assim, eu como 2 pratos, eu estou bem, não sei quanto. Eu faço uma aposta com você. A partir de hoje você não vai comer mais 2 pratos de comida. E como que eu não vou comer 2 pratos de comida, que 1 prato só não me enche? Tá, mas você vai fazer um jogo comigo. A partir de agora, você vai comer 1 prato cheio de salada primeiro. Bem cheio. E vai ter que, cada vez que levar um garfo de comida na boca, você vai mastigar 33 vezes. Cada vez que pega o garfo, leva na boca, vai mastigar 33 vezes. Sabe o que vai acontecer? E Ellen White fala sobre isso, hein? Simuladamente, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, Ellen White fala sobre isso. Disse, quanto mais o ser humano mastiga, mais vai ter nutrição e menos vai engordar. Quanto menos mastiga, menos nutrição e mais vai engordar, porque vai comer mais. Vai comer demais. E aí não. Por quê? Se você mastiga bem o alimento, o que vai acontecer? O seu organismo vai ter tanta vitamina para ele adicionar, para ele absorver, que quando você termina de comer esse prato de salada bem mastigado, o seu organismo vai estar, uau, estou cheio de vitamina, cheio de mineral, estou cheio de proteína, cheio de carboidrato, basta de comida. Aí quando você vai passar para o segundo prato, eu não aguento mais. O que aconteceu? Comi um prato de salada só e estou cheio. Isso vai acontecer. Comendo um prato de salada e mastigando bem, vai estar satisfeito, não vai estar cheio. E com 2 pratos de comida antes, não mastigava bem, estava cheio, mas não estava satisfeito. E o que queria? Viesse uma mulherzinha ali, tenho aqui um flan, um pudim de leite condensado, dá para cá. Por quê? Porque não estava cheio ainda. É que não estava cheio, estava estourando o estômago, mas não está satisfeito. Porque mastigou pouco. Quantas pessoas, é verdade, agora que eu escutei isso, muitas vezes eu como gergelim, quando eu vou ver lá no cocô, cheio de gergelim. Ou como milho e cheio de milho. Por quê? Porque não mastigou. É simples, não mastigou. Porque todo mundo pensa que aqui no estômago tem um liquidificador. Mistura tudo. Ah, que besteira esse negócio de comer a salada primeiro, depois o arroz, feijão, tudo se mistura. Não. Existe um grande tubo digestivo, começa na boca e termina no ânus. É um grande tubo digestivo. O estômago é uma saliência desse tubo. Nada mais, isso é digestão. O estômago é uma saliência, onde vai ter ali nessa saliência a digestão dos cozidos. Então, se você mastiga bem,
aproveita todos os nutrientes, nutre mais e come menos. Então não esqueçam, quando eu mastigo mais, nutre mais e come menos. Quando mastiga menos, nutre menos e come mais. É matemática. Coloque na sua cabeça e a partir de agora você vai dizer, vou mastigar mais para nutrir mais, para comer menos, tá? Então, um bom prato de salada primeiro. Aqui eu posso misturar. Aí eu posso misturar. Algumas pessoas vão ter problema de gases intestinais, algumas pessoas vão ter problema de constipação, ou aquele embrulho no estômago, mas principalmente gases. Isso pode ser pela quantidade de proteína do feijão fermentando o carboidrato do arroz, ou algum outro cereal, pode ser polenta, grão de bico. Então, aí, para essas pessoas, tem um segredinho. Em primeiro lugar, que tenha 2 porções de arroz para cada porção de feijão. Em primeiro lugar. Quer dizer que a porção de feijão deve ser pouquinho. Se você tem 1 xícara de feijão, teria que ter 2 xícaras de arroz. Em primeiro lugar. Segundo lugar, se na proporção de 2 por 1, ainda segue tendo gases intestinais, muita fermentação, então essa pessoa, que não são todos, vai fazer outra coisinha. Vai fazer assim, ó. Vai pegar um garfo de arroz, vai botar na boca, vai mastigar bem aquele arroz sozinho e vai engolir. Depois pega uma colher de feijão, ou um garfo de feijão, geralmente colher porque tem caldo, né? Feijão, e vai comer só o feijão sozinho, vai mastigar bem, vai engolir. Então, cada vez pode comer um arroz, um feijão, 2 feijão, 2 arroz. Pode, mas separado na boca. Para que aqui na boca não se junte arroz com feijão, para que o feijão não fermente o arroz. Tá? Lentilha. Eu não posso comer lentilha porque tenho gases. Não é o problema a lentilha. O problema é, ou não mastiguei bem, ou estou comendo muito caldo. Caldo, Deus foi muito claro, águas com a comida, não. Caldo é água. Não é somente a água ou suquinho, isso aí evitar. Não, mas o caldo de feijão tem água. Muita água no estômago vai produzir gases. Então, evita os caldos. O feijão que seja mais sequinho, que a lentilha seja mais sequinha. E se prossegue ainda o tema dos gases, façam isso como prova para você. Não é para todo mundo, hein? Você vai ver uma pessoa ali misturando feijão com arroz e não acontece nada. Mas vai ver pessoas que estão misturando feijão com arroz e não, insuportável ficar perto dela. Tá? Isso sempre vai acontecer uma ou outra pessoa. Então, cada um vai se conhecendo. E no jantar, tomei café da manhã como um rei, almocei como um príncipe, e agora vou jantar como um mendigo, né? Não é indo buscar comida no lixo, hein? Não vai pensar que é dessa forma, comer como mendigo. É comer pouco porque não tem muito recurso, mais ou menos por aí vem a ideia. Tá? O mendigo, ele, por não ter recurso, ele come pouco. Então, o que Deus quer com essa mensagem é que a nossa refeição seja pouca. Por que pouca? Vamos me ajudar. Por que pouca refeição à noite? Em primeiro lugar, porque eu vou dormir. O que mais? Descansar o estômago, descansar o organismo. O que mais? Descansar o cérebro. Muito bem. O cérebro, ele ajuda em toda a atividade do organismo. E você sabia que à noite, sim ou sim, ele vai descansar. Mas o problema é que o cérebro dá ordens para o pâncreas, para a vesícula, para o fígado. É o computador, né? Dá ordens. Então, como ele está descansado, ele não pode dar ordem. Então, os trabalhadores, quando não está o chefe, o que é que faz? Na Argentina, a gente diz, trabalhamos a meia máquina. Né? A máquina não trabalha completa, é a meia máquina. Então, o chefe não está, e o estômago está aí, a vesícula está aí tranquila, o fígado, a noite, a parte era para todo mundo estar descansando. Todo o organismo está descansando para começar a trabalhar bem de manhã, né? Aí o camarada jantou tarde. Primeira mensagem, não jante tarde, 3 horas antes de dormir. Mensagem dada e não atendida. Segunda mensagem, coma um pouco, frutas, algum pão torrado. Outra mensagem não atendida. Mulher, eu quero uma macarronada, eu quero carne, eu quero um salame vegano. Não, vegano seria muito bom, né?
Porque lá na Argentina tem salame de vaca. Tem muita gente agora que está com essa ideia. Salame não é mais de porco lá. Agora lançaram o salame de vaca para adventista. E lançaram também pastrão. Pastrão é a mortadela para adventista. É de carne de vaca, não é mais carne de porco. Então os adventistas estão todos contentes. Eu digo, pobres. Ilusos. Bom, e então, à noite, eu vou mentalizar. Eu preciso de 2.000 calorias diárias. À noite eu preciso somente de 90 calorias. Sabe por quê? Porque tem um órgão que não para. Porque se ele para, eu morro. Coração. Coração precisa somente de 90 calorias. Fígado, rins, pâncreas, vesícula, cérebro, todo tem que estar descansando. Mas se eu jantei tarde, comi uma feijoada, comi uma macarronada, comi pizza, 11 horas da noite e às 12 eu estou na cama, digestão não está feita e todos os órgãos estão trabalhando a meia máquina e o cérebro está parado e chega às 6 horas da manhã, o fígado está ali cansado já que não aguenta mais, a vesícula também não aguenta mais, o intestino está, em vez de fazer movimentos peristálticos, parece movimentos lentálticos, é assim. E a matéria ficou ali. Vem a outra, empurrou, ficou ali. Vem a outra, ficou, já tem constipação. Vai no banheiro. Ai, não aguento mais porque não estou indo bem no banheiro. Claro, a comida que está comendo, a forma que está comendo é errada. Aí de manhã, era para a pessoa levantar como o cavalo. O cavalo, né? Nós tínhamos lá no estábulo, o cavalo estava lá dormindo de pé. Eu abri o portão, o cavalo velho já levantava a cabeça e saía pelo potreiro já saltando. Isso é o cavalo, herbívoro. Não comeu tarde. Porque animais herbívoros não comem tarde, sabiam? O sol baixa, a galinhazinha, tudo para o galinheiro. O sol baixa, a vaca já vai para a sua casa. Todo mundo vai para casa com o sol baixa. Nós, o sol baixa e seguimos no computador. Seguimos no Facebook, seguimos no celular, né? Mas, por quê? E Satanás temos aí todo agarradinho. Eu tinha muitos dias que estava dormindo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Faz 2 semanas, eu botei uma pausa na minha vida, assim, eu não vou mais responder ninguém. Deixa para outro dia. Ah, irmão, você não me respondeu ontem. Não, faz todos 2 dias eu vou ficar sem responder. Cheguei a responder 800 mensagens por dia. E todos iguais. Ah, irmão, eu sei que você é muito ocupado, mas manda mensagem igual. Todo mundo sabe que é ocupado, mas manda mensagem. E todos com a mesma desculpa. E aí eu digo, não, às vezes eu passo 2 dias sem mandar a resposta. Outro dia uma senhora disse, fazia 1 hora que eu tinha mandado mensagem. E mandou outra vez. Você não respondeu ainda. Eu disse, faz 2 dias que tem gente que eu não respondi. Só entrei aqui porque eu vi aí, assim, visualizei que na sua mensagem dizia que você não respondeu ainda. Por isso que eu entrei para responder para você. Tenha respeito e paciência. Eu respeito todo mundo que manda mensagem, respondo todo mundo. Mas às vezes passa 2 dias para responder. Então, Deus quer que a gente seja assim. Coma 3 horas antes ou 2 horas até, 2 horas, é simples. Quando a comida é simples, quando a comida é fruta, cereais, um pão torrado, de noite, em 1 hora está feita a digestão. Se em 1 hora está feita a digestão, você vai dormir tranquilo. Sabe, eu sofri muito quando era pequeno. Sofri demais. Meu pai me batia, não é isso. Eu sofri demais porque nós jantávamos às 9 horas da noite. Família italiana, banana frita, queijo com ovo, morcilha, mortadela, carne de porco, feijoada, orelha de porco, focinho de porco, tudo na feijoada. E que nojo, né? E aquilo ali era a nossa janta, 9 horas da noite. E o meu pai, militar, época da ditadura, anos 70, já para a cama. 10 horas da noite, criança na cama. Eu tinha que ir para a cama. E estava ali na cama, queria dormir e não conseguia dormir porque o estômago estava cheio de comida pesada. Aí quando eu conseguia dormir, aí já vinha aqueles monstros, meus amigos de toda noite. E aqueles monstros que vinham e me empurravam assim do precipício e acordava. Ou senão, eu ia andando assim para o colégio e quando eu via, estava em cueca. Eu disse, cueca para o colégio. E aí tinha que voltar para casa e nunca conseguia voltar para casa. Voava, toda noite o mesmo pesadelo. Passei toda a minha infância sofrendo com pesadelo. Quando eu me tornei vegetariano, já aos 27 anos, nunca mais tive pesadelo na minha vida. Porque quando eu me tornei vegetariano,
Foi com os livros de Ellen White, e eu abracei essa causa igual que a Ellen White dizia para fazer, ali estava o Paulo fazendo. Então, era ao pé da letra. Por isso que eu digo, a faculdade onde eu me formei, médico naturista, Ellen White foi minha professora e Jesus foi o diretor da faculdade. Se você quer, essa faculdade é maravilhosa, hein? Vamos lá. Cura da fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que praticamente para a medicina não tem cura. Vamos dizer, uma pessoa curada de fibromialgia é mais bonitinho, né? Do que curar a fibromialgia. Os médicos não gostam muito que a gente fala que cura uma doença. Curamos a pessoa que está sofrendo, né? E a Ivanes, ela estava com esse problema. Ansiedade, depressão. Fibromialgia é uma doença que dói o corpo inteiro. Dói, é chato uma dor de dente, né? É chato uma dor de cabeça. Agora imagina doer o corpo inteiro. Isso é fibromialgia. Alguém tem fibromialgia aqui? Tem fibromialgia? É fácil? É gostoso? Não é. Mas é fácil curar. A Ivanes, ela fez 3 meses de dieta crua. Só dieta crua. Frutas, verduras, oleaginosas, vegetais. Só fruta. Quem inventou a dieta crua? Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Gênesis 3:8. Aí foi Deus mesmo que inventou a dieta crua. Durante 1656 anos, até o dilúvio, Deus não deu ordem para cozinhar nada. Nada. A única coisa que levavam para o fogo eram os animais para sacrifício. Nada mais. Só depois que começou o tema de cozinhar as coisas. Eliminou 13 quilos. A Ivane já era ovo-lacto-vegetariana. 8 meses ela foi vegetariana estrita. Depois passou 3 meses comendo a comida crua. E aí foi onde se curou totalmente do seu problema. Hoje ela corre e tudo. E ela tem um canal que se chama Crudíveros. Muito bom canal. E o que mais tenho aqui? Suzana. Um antes e um depois. Os pés rachados. Olha só como é que estava o pé dessa mulher. A rachadura que tinha. Em apenas 21 dias já estava bem melhor. Muito pouquinho para curar. Hoje ela está perfeita. Um pé perfeito. Temos outra também, que é uma amiga minha. A Fabiana, de Gravatal. Eu sou lá de Tubarão. Tubarão é pertinho do Gravatal. E ela também fez, o esposo dela, o Sidney, já está com 7 meses de dieta crua, curando de uma doença autoimune, que a ciência crê que não tem cura, as doenças autoimunes. E nós estamos vendo muitas pessoas curadas de doença autoimune, com uma só dieta, que é a dieta crua. Não estamos inventando dietas para cada tipo de doença, é uma dieta só para todo tipo de doença. Amanhã eu vou explicar por que uma dieta só. Tá? Olha só como é que estava o pé da Fabiana, né? Duro, assim, rachado, e em 30 dias ficou certinho, limpinho. Eu tenho um canal, vocês podem me seguir no Instagram. As pessoas quando pensam, você é vegetariano, o que você come? Pasto? Como pasto. Meu pasto é gostoso, pera, maçã, banana. Esse é o nosso pasto que Deus nos deixou. Nosso pasto é agradável. E mesmo assim você pode comer pasto, sabia? Você pode plantar o grãozinho de trigo e colocar o trigo a brotar dentro de um potezinho com terra. E quando o trigo brotou, o trigo é uma gramínea, é um pasto. E com aquele trigo ali você pode fazer detox. Pode colocar ele com maçã verde, cenoura, rúcula e fazer um copo grandão assim de suco verde. E está usando o quê? Pasto. O nosso estômago não está preparado para digerir celulose. A celulose, né, que tem o pasto. Mas fazendo o suco verde, passando por um coador de voal, você deixa ali no coador a fibra, que é a celulose, né, e vai tomar aquele suco verde que está cheio de proteína, cheio de carboidratos, cheio de ácido fólico, de sódio e todos os elementos que nós precisamos para ter uma vida saudável. Tanto no YouTube como no Instagram, você vai me encontrar com esse mesmo nome, Comendo Pasto. Aqui tem 2 integrantes do grupo que nos ajuda, né? Tenho a Bianca, que me ajudou, que foi a promotora de tudo isso. Há 6 meses
eu não sabia nada sobre internet, assim, no sentido de canal, e ela me ajudou bastante, depois a Denise também, a Débora, perdão, a Débora me ajudou no armado, todos esses desenhos aí, foi tudo criação da Débora. Então, agradeço, e também está o Max, né? O Max que ajuda com a parte da tradução, que agora estamos fazendo tudo em espanhol. Agora sim, já terminamos. Alguma pergunta? 10 minutinhos sobre o programa de hoje. Sim. Aham. Problema de comer mais? Não. Ela pode aí ter um excesso de óleo, né? Do mesmo óleo vegetal, mas não vai dar problema. Pode dar uma diarreia, uma coisa assim, tá? Não vai dar problema porque a proteína que ela vai consumir nunca vai ser demais. Nunca, sempre vai ser de menos. Tá? A da pedra na vesícula e pedra nos rins é o mesmo protocolo. É o mesmo protocolo onde a gente usa uma desintoxicação diferente da dieta crua. A dieta crua são 6 dias de desintoxicação. A da pedra nos rins são 5. Um dia todo suco de cenoura. No segundo, todo leite de coco. No terceiro, uma colherzinha de azeite de oliva a cada 1 hora. Depois, no quarto dia, só suco de fruta. No quinto, só fruta. E a partir do 6º dia, começa a dieta crua. Esse é o protocolo da pedra nos rins e vesícula. Sim, lá atrás. Temos horas aí, horário? 9h30? Eu quero saber como é que fica a questão do agradecimento da alimentação, onde tem alimento de origem animal. Como é que fica? A gente vai pedir para que Deus abençoe aquele alimento para que ele faça bem? Que legal. De 1902 para cá é difícil, né? É verdade. Não, amanhã, no domingo, eu vou mostrar, inclusive, uma citação que diz que a maldição de Deus está caindo desde 1902 para cá sobre os animais. E todas as pessoas que consomem do alimento de origem animal estão consumindo a maldição de Deus. Câncer, infecções e tuberculose faz parte dessa maldição. Então, é como o adventista foi na casa do amigo dele, evangélico, né? E o cara tinha carne de porco em cima da mesa. Aí o adventista foi convidado para fazer oração. Aí ele disse: Pai querido que está nos céus, eu te agradeço por esse alimento. Se possível for, abençoe o porquinho. Se possível for, abençoe o porquinho, né? Porque ele sabia que é um alimento maldito. Só que hoje não é só um porquinho. Todo alimento de origem animal, dito por Deus, é maldito. Porque ele disse que a minha maldição vai cair sobre os animais. Bom, eu gostaria de saber qual a diferença do café e da cafeína, se os dois são iguais. O café tem cafeína. A cafeína é um elemento natural do café que produz até 15 doenças. Então, ao tomar café, eu estou consumindo cafeína. A mesma coisa seria o Guaraná, a mesma coisa seria a Coca-Cola, tudo que tem cafeína também. Tá? Ou chá preto, né? Aquele chá do reino, também tem cafeína. E o chimarrão também tem cafeína. A chamate também. Tereré. Uhum. Alguém mais? Alguma pergunta mais? Ou vou embora? Aqui. Tá igual o juiz, né, no campo de futebol. Para lá e para cá. Aí tá, senhora de branco. Em relação à proteína, né? Depois que meu marido sofreu acidente, a gente teve muita dificuldade, tudo no hospital, que o doutor impondo para comer carne e tal, né? Uhum. Mas a gente conseguiu provar que não era necessário comer proteína animal para ter proteína, né? Não. Então, aí, só que depois ele fez o exame, mas parece que a proteína está muito alta. Aí parece que indica que tem infecção no corpo quando a proteína está muito alta. É isso mesmo? Pode ser, em alguns casos, sim. Em alguns casos, nem sempre é. Nem sempre é assim, não. Ah, tá. Não, Okay, geralmente as infecções, elas são causadas pelo alimento de origem animal e não pelo alimento de origem vegetal. É muito difícil, quase impossível que um alimento de origem vegetal cause infecção. Tá? Eu comecei uma dieta crua. Uhum. Eu passei, já estava com
18 dias já na dieta crua. Aham. Aí eu senti muita fraqueza e acabei sendo internado. A minha glicose estava com 118. A minha creatinina estava com 6,8. Aham. Meu potássio estava 7,9. A minha anemia estava em 5. Aí será que eu conseguiria fazer a dieta crua? E o meu potássio, será que não elevaria de novo? Daí eu tomei todo o medicamento no hospital, baixou tudo de novo, voltou no normal. Vai que eu vou reiniciar o tratamento. Tô fazendo O que nós estamos vendo assim, quando a pessoa faz a desintoxicação e usa esse alimento que Deus criou, é como que a alimentação mesmo é um equilíbrio total, sabe? Equilibra o que está alto ou também equilibra o que está baixo. Se a pessoa tem uma anemia profunda, o hematócrito como vai aumentando, né? A hemoglobina aumenta, a quantidade de células, as hemácias normaliza. Ou se a pessoa tem alto algum elemento, baixa, como a diabetes, né? Eu conheci um senhor, por exemplo, um pastor pentecostal na cidade de Tubarão, ele estava com 600 miligramas de glicose no sangue. E aí, aos 42 dias, a glicose dele baixou para 100 e normalizou. E daí nunca mais aumentou. Então quer dizer que quando a pessoa faz dieta crua, o que está baixo pode aumentar e o que está alto pode diminuir. Então eu vejo assim hoje em dia, né, esse tipo de alimentação como um equilíbrio. Não é um extremismo, é um equilíbrio para a pessoa voltar a uma vida normal. Mas o que seria voltar à vida normal? Então eu digo assim, vamos analisar o fato, né? Voltar à vida normal é voltar a comer o que comia antes? Se aquilo foi o que me deixou anormal. Então isso tem que ficar bem claro na mente da gente. Não faça uma dieta crua usando a dieta crua como um remedinho para voltar a consumir o que comia antes. Porque o que levou você a estar no estado crítico, doente, é a comida que você comia. Então não volte mais para ela. É como o cachorro, como a Bíblia diz, o cachorro que volte ao vômito. Então, o cachorro é anormal, né? Ele não tem um raciocínio, então por isso que ele volta a lamber o vômito dele. Mas Deus fala essa mensagem para o ser humano, para que nós não usamos essa mesma técnica do cachorro. Se você comia carne, tomava leite, comia ovos, e levou você a ter diabetes, porque diabetes não é causado pelo açúcar, é causado pela gordura. O fator primordial da diabetes é a gordura. Até outro dia eu estava mostrando meu filho, que maravilhoso, um carinha fez um videozinho, assim, ó. O vídeo era uma artéria. Imagina isso aqui, uma artéria. E todas as células assim, ao lado da artéria, de um lado e do outro, duas célulazinhas. Aí o sangue ia passando. E manchinhas amarelas no sangue, que era gordura. Aí essas manchinhas ia pegando nas células, todas assim no lado, grudando nas células. Umas rodinhas assim, denominada glicose. A glicose tocava na célula, rebotava. Tocava outra célula, rebotava. Por que rebotava? Porque ela estava impermeabilizada de gordura. Então, qual foi o fator primordial da pessoa ter muita glicose no sangue? Foi a gordura ou foi a glicose que ia pelo sangue? A gordura. Se não fosse as células estar impermeabilizadas de tanta gordura, a célula receberia o açúcar quando entrasse no sangue. Porque tudo que você come se transforma em sangue. E a nossa mucosa intestinal, ela é bem assim, ó, grudadinho uma lado da outra. Os cabelinhos, uns pelinhos, bem grudadinhos. E chega um momento que tem fissuras. É isso aqui, ó. Nessa fissura aqui, vai passar toda a gordura de origem animal. E vai passar para onde? Para o sangue. E vai fazer o que com as células? Formar uma capa nelas. E essa célula não vai receber mais a glicose. Então o sangue vai ficar cheio de glicose. E isso o que é? Diabetes. Então o que você tem que fazer em primeiro lugar é dizer, Senhor, eu quero te obedecer, eu vou chegar na minha casa agora, eu vou ler Levítico capítulo 3, versículo 17. E vou ver ali que tu deu uma lei eterna. E essa lei eterna dizia, aonde tu queiras que vá, aonde tu habites, nem graça, nem gordura e nem sangue tu vai comer. Deus disse, não coma gordura de origem animal. Levítico 3,17 era uma lei perpétua. E a carne que você come, o leite que você toma, o ovo que você come, tudo tem gordura, impermeabiliza as células e você, em algum momento da vida, vai ter diabetes. Outro dia me chamou Olívio, meu concunhado.
Paulo, estou desesperado. 600 miligramas de glicose no sangue. Eu tenho apenas 32 anos. Eu disse para ele, cara, é a gordura. Olha o tamanho da tua barriga. Está cheio de gordura esse corpo. Tuas células estão todas impermeabilizadas de gordura. E não é o refrigerante que tu toma, hein? O problema é a gordura. Eu conheço meninos de família vegetariana com vícios de tomar refrigerante ou comer muito açúcar. E não são diabéticos. E não vão ser diabéticos. Porque o problema primordial não é o açúcar. O açúcar é secundário. O problema primordial é a gordura. Tá? Alguma pergunta mais? Ou vamos embora? Quero fazer uma pergunta. Vocês querem assistir o vídeo? Hoje é tarde e querem ir embora? Vocês decidem. Tem que jantar, né? Vou passar amanhã então. Amanhã a gente vê, né? Senão não ficar muito tarde, tá bom. Perguntinha última. Só queria perguntar na questão sobre fazer a desintoxicação, no caso dos 21 dias, a atividade física tensa atrapalharia ou não? Eu teria que fazer os 21 dias e manter o corpo um pouco mais assim, relaxado? Eu nunca aconselho fazer 21 dias. A pessoa vai fazer dieta crua até que se cure. Esse é o primeiro parte. A não ser que quer fazer uma desintoxicação só e não tem nenhum tipo de doença. Aí tá, 21, 30 dias, pode fazer normal, né? Para somente desintoxicar. Quando a pessoa está doente, o mínimo tem que ser 4 meses de dieta crua para se curar. Toda pessoa pode fazer exercício físico. Toda pessoa pode fazer exercício físico. Toda. Você imagina o cavalo, ele come alguma coisa de carne? Come ovos? Toma leite? Não. E ele faz exercício físico todos os dias. E ele come pasto. Alfafa, mandioca, a vaca também. Então, todos os animais herbívoros, eles comem cru o dia inteiro. E eles não fazem, e eles fazem atividade física o dia inteiro. E eles não comem nada de origem animal. Então, tudo isso é mito. Que a gente mesmo construiu, que a indústria construiu, a ciência construiu, que a medicina construiu, para que a gente tenha medo de não fazer a mudança. Entendeu? Mas você vai no Google e começa a buscar a quantidade de pessoas veganas, cru de veganos, o Paru, vai lá e busca Paru cru de vegano. Você vai ver que ele é totalmente com alimentação crua e faz exercício físico. O cara é musculoso. Tá? Então é tudo tabu. Última lá. Aqui era a última, agora lá é a última também, e depois vai ser a última também. A última para fechar, né? É isso, para fechar. Depois vai ter outra para terminar. Eu gostaria só de contar aqui um testemunho, né? Dia 31 de dezembro de 2017, eu recebi o resultado de que eu estava com câncer. Uhum. Né? E na minha igreja, alguns o pastor, como é que falei? Não, tudo bem, fica tranquilo. Nós vamos orar e nós vamos aplicar os conhecimentos que nós temos. Claro. Você acabou de falar aí, a mídia influencia. Uhum. A fábrica, ela vai dizer, não, toma esse produto, que esse aqui é bom e tal e tudo. O que acontece? Nós somos influenciados pela mídia e esquecemos dos princípios que nós temos. Claro. Eu fiz 40 dias de limão, era a primeira coisa que eu fazia quando se levantava, espremia o limão, tomava o limão, esperava 1 hora, depois eu comia banana, de manhã, meio-dia, eu comia salada, uma salada mista, bem reforçada, que minha esposa chama de tabulho, né? Tabulho, né? Tabulho, sim. Tabulho, né? De noite, se tivesse a torrada, eu comia. Se não tivesse, eu repetia banana ou outra fruta, né? Qualquer. Mas eu passei os 40 dias antes da cirurgia só comendo isso. Uhum. E um dia eu cheguei no irmão, eu falei para ele a situação, disse, irmão, vai em fulano de tal. Aí me ligaram, aí falaram, tem um lá em Tubarão, tem tanta gente aí para dar informações. Eu falei, não, as informações eu tenho. Uhum. O problema é praticar, é colocar verdade. em prática. É verdade. Né? Ah, não, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não, pode ficar tranquilo. Aí insistiram que eu tinha que tirar o tumor. Uhum. Eu tirei o tumor. Aí foi para a biópsia. Resultado? Não tinha mais câncer. Não tinha mais câncer. Amém. Agora eu pergunto,
É fácil nós ouvirmos a mídia, é fácil nós ouvirmos os fabricantes, né? Complica tudo, né? Complica a mente das pessoas. Por quê? Porque nós esquecemos. Outra coisa que influencia muito é o tal do regionalismo. Ah, mas na minha região, se não comer peixe, não é cuiabano. Né? Sim, sim. E a gente fica levado para esse lado da coisa e nós esquecemos dos princípios. Irmãos, nós temos tudo em mão. Não precisa estar todo mundo aqui reunido para ouvir isso, está tudo nos livros. É falta de ler, Exatamente. é falta de colocar em prática aquilo que nós temos. Irmão. Exatamente. É, isso, é só isso. E eu quero dizer mais. O câncer é hereditário na minha família. Todo mundo que morreu foi de câncer. Minha tia morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, meu pai morreu de câncer. Uhum. E eu não morri de câncer. E você ia morrer de câncer também? Não, não ia não, claro que não. Não, você ia morrer de câncer. Se eu deixasse, né? Exatamente, é o que eu... Mas eu não morri de câncer. É que eu falei. Então, aí que está o detalhe, né? Então, na mente da pessoa está isso, né? Eu podia falar... Quando os meus vizinhos ficou sabendo, e aí? Eu falei assim, meu pai morreu de câncer. Minha mãe, então você vai morrer? Eu falei assim, não vou morrer não. Porque só morre de câncer quem tem medo do câncer. É verdade. Quem tem medo do câncer vai morrer de câncer. Por quê? Porque ele não quer cuidar. Ele tem tanto medo que ele acha que já está morto mesmo, então não precisa mais cuidar. E a mídia também, a indústria farmacêutica, assustou as pessoas com essa palavra câncer, ao ponto de que a pessoa, quando escuta câncer, pensa que já está com o pé na cova, né? E não... tem uma senhora em São Paulo que se curou de um câncer de mama, Marlene, e o dia que ela me ligou desesperadamente falando sobre o câncer, que ela me conheceu, né? Aí eu falei para ela uma coisa que surpreendeu muito ela. E eu disse assim, Marlene, não te assusta, porque um câncer, uma dor de cabeça é a mesma coisa. Ela disse, Paulo, como pode ser a mesma coisa? Daí eu disse, o mesmo alimento que causou acidificação e te levou a ter uma dor de cabeça, é o mesmo alimento que causou acidificação e te levou a ter um câncer. Só que somos seres diferentes, um vai ter dor de cabeça, outro vai ter problema de fígado, outro de rins e outro vai ter um câncer. Mas o alimento foi o mesmo que levou a ter todos esses resultados. Então, quando fazemos a mudança do alimento, todos vão ter o mesmo resultado também, que é a cura do problema. Outra coisa, não engulam o mito de que vamos agora viajar, não sei, 5 quilômetros para conseguir as folhas da graviola, porque a graviola cura câncer. Gente, a banana cura câncer, a maçã cura câncer, a pera cura câncer, o mamão cura câncer, o melão cura câncer, a melancia cura câncer, o limão cura câncer. Todo alimento cru cura câncer. Porque Deus criou tudo. E tudo cru cura câncer. Então, não se fantasiem com um alimento. Claro, essa pessoa sabe que todo alimento cru cura câncer, lança um produto que tem para vender e vai vender um montão. Então, eu também posso agora começar a plantar laranja e dizer, laranja do Paulo cura câncer. Todo mundo vai comprar laranja. E vai sair notícia mundial que a laranja do Paulo cura câncer. E Paulo vai vender muita laranja e vai ficar rico. Dá para fazer isso, né? Vamos ganhar dinheiro. Sim. A última lá, é aquela lá que vai finalizar. Eu fico aqui, né? Todos da minha família mesmo. Boa noite, Paulo. Boa noite. É necessário que sejam orgânicos? Olha, eu também, outra coisa que não me assusta muito, não. Se eu consigo, eu prefiro. Tá? Se tem a oportunidade de conseguir um tomate orgânico, conseguir alguma folha assim que alguém tem plantado em casa. Eu mesmo planto minhas plantinhas dentro de caixa de madeira e areia. Eu tenho lá terra lá atrás de casa. É tudo assim, tudo piso, né? Mas eu tenho lá balde, eu tenho minhas plantas tudo atrás de casa assim. Eu tenho lá meus brotos de girassol, eu tenho minha cebolinha verde, a minha salsinha, como é que era? Coentro? Cilantro? Cilantro aqui. Coentro aqui, né? Coentro. Em espanhol, cilantro. Aí, eu tenho lá todas essas verdurinhas. Mas, o que eu não consigo plantar, então eu vou no mercado e compro. E aí, quando eu estou na frente dele, o que é que eu faço? A oração, como o irmão lá falou. Não esqueçam os métodos. Porque todo método que você vai limpar é botar de molho na água, botar cloro. Isso aí vai matar a B12, vai expulsar a B12. Eu prefiro a B12. Sabe por que eu prefiro? Tudo vai tirar a B12. Tudo vai tirar B12. Sabe por que eu prefiro a B12 e não o agrotóxico? Em primeiro lugar, o agrotóxico se coloca na flor. Na flor. E depois se coloca também no fruto. O que é que Deus criou os frutos? Com o quê? Com casca. Cascas plásticas. Então eu tiro a casquinha plástica como o fruto que está dentro. Em primeiro lugar.
Ah, e as verduras de casca, a alface, né, almeirão, a espinafre, não tem cal. Então o que eu vou fazer? Lavo lá na torneira e deu. E digo, Senhor, se aqui tiver veneno, cura. Porque tu disse lá em Mateus capítulo 12, ainda que coma veneno, não te fará nenhum dano. E deu, oração. Mas Deus não disse essa oração aí para carne. Deus não disse essa oração aí para vaca. Disse que ainda que tu coma veneno, não te fará nenhum dano. Isso foi Jesus que falou. Só que a partir de 1902, Deus disse que não era para comer mais nada de origem animal. Então Ele está protegendo a cada um de nós que somos vegetarianos com as verduras. E não te preocupe com isso. Te preocupe em deixar o alimento de origem animal e o resto Deus vai se encarregar se tiver algum veneno. Tá bom? Deu, né? Terminou. Um abraço a todos, durmam bem, não comam carne.